Olha só que reviravolta no cenário digital brasileiro. As gigantes da tecnologia, Google, Facebook e X, que a gente usa todo santo dia, estão de novo batendo a porta do Supremo Tribunal Federal. O motivo? Elas querem esclarecimentos urgentes sobre uma mudança que o STF aprovou em junho que mexe diretamente no Marco Civil da Internet. É um jogo de xadrez de alto nível e o impacto pode mudar a forma como a gente interage online. Vem comigo que a gente vai destrinchar essa história aqui na Closer Brasil. Até pouco tempo atrás, o cenário era bem diferente. As plataformas digitais, como o Google e o Facebook, só eram responsabilizadas por conteúdos de terceiros, ou seja, o que você ou eu postávamos em casos muito específicos e sempre mediante uma determinação judicial. Isso significa que, se alguém postasse algo problemático, a remoção dependia de um juiz. Era um processo mais lento, mais burocrático, mas que, de certa forma, dava uma camada de proteção às empresas. Mas aí, em junho, o STF virou o jogo. A Corte decidiu que a obrigação de remover conteúdos ilegais deve acontecer mediante uma simples notificação, sem a necessidade de uma ordem judicial para a maioria dos casos. Antes, essa remoção imediata só acontecia em situações bem específicas, como violação de direitos autorais e imagens de nudez não autorizadas. Agora, a régua mudou e a responsabilidade das Big Techs aumentou muito. E aí que a coisa fica interessante. Essas plataformas, em vez de questionar a decisão diretamente, o que seria uma batalha mais difícil, apresentaram os chamados embargos de declaração. Pensa comigo, esses embargos não têm o poder de reverter a decisão do plenário, mas eles servem para pedir esclarecimentos, para detalhar a tese aprovada. E é justamente nesse detalhamento que as empresas veem um risco de terem ainda mais encargos e obrigações. Por isso, os recursos apresentados se concentram em questões processuais. A principal delas é: quando essas novas regras começam a valer? É uma pergunta crucial, porque a implementação de mudanças tão grandes exige tempo e adaptação. E, claro, as empresas querem evitar uma enxurrada de problemas legais e operacionais. Vamos olhar o que cada gigante pediu, começando pelo Google. A empresa solicitou ao STF que defina com precisão a data de início da vigência da decisão. Isso é fundamental para evitar divergências nas instâncias inferiores da justiça. Imagina a confusão se cada juiz interpretasse de um jeito diferente. O Google também sugeriu critérios mínimos para as notificações de conteúdo, como uma descrição clara do que é ilícito e a legitimidade de quem solicita a remoção. A ideia é evitar um excesso de demandas judiciais sem fundamento. E teve até um pedido para corrigir o uso do termo chatbot no acórdão, que, acreditem ou não, só foi publicado 5 meses depois da decisão. Um detalhe, mas que mostra atenção aos pormenores. Já o Facebook, por sua vez, reivindicou um intervalo mínimo de 6 meses entre a publicação do novo acórdão e o início da vigência das obrigações. A alegação é que fatos anteriores à decisão deveriam permanecer sob as regras antigas do Marco Civil da Internet. A empresa também sugeriu que apenas conteúdos manifestamente ilícitos sejam removidos sem uma decisão judicial. E olha só, pediu para alterar a expressão presunção de responsabilidade para presunção relativa de culpa, o que no mundo jurídico faz uma diferença enorme na forma como a responsabilidade é atribuída. O X, antigo Twitter, também entrou na jogada. A plataforma argumentou que, devido à complexidade das mudanças exigidas, seria inviável implementar as novas medidas imediatamente. Eles citaram exemplos de legislações que consideram prazos longos para adaptação, como a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que é de 2018, e também leis europeias e britânicas. O X defende um período razoável para que as empresas possam se adequar a essas novas exigências. Mas não são só as Big Techs que estão preocupadas. Entidades do setor digital também se manifestaram. A Wikimedia Foundation, que é a responsável pela Wikipedia, por exemplo, solicitou ao STF que faça uma diferenciação entre os provedores de aplicação de internet. Eles propuseram um regime legal específico para plataformas neutras ou de baixa interferência, que não promovem conteúdos ou monetizam sobre eles. A Wikimedia afirmou que sua atuação é voltada ao livre acesso à informação sem fins lucrativos e que o uso de algoritmos não visa engajamento nem monetização. É um ponto importante, porque nem toda plataforma funciona da mesma forma, né?
Outras organizações, como o Internet Lab, apoiaram essa diferenciação e sugeriram que a ampliação da responsabilização seja restrita às plataformas de redes sociais e serviços de mensageria com atuação semelhante. Isso mostra que o debate é muito mais nuançado do que parece à primeira vista. Por outro lado, a Sleeping Giants, um grupo ativista que tem uma atuação bem conhecida no meio digital, apontou a ausência de definições claras para termos como atuação diligente e tempo hábil. A entidade pediu critérios objetivos para evitar decisões conflitantes no país e destacou a necessidade de o STF determinar o papel do executivo nas normas para a internet brasileira. Ou seja, eles querem mais clareza para que a lei seja aplicada de forma justa e uniforme. Ao todo, foram 11 entidades que protocolaram recursos depois da publicação do acórdão, que tem impressionantes 1,3 mil páginas. Isso dá a dimensão da complexidade e da importância desse tema para o futuro da internet no Brasil. O governo Lula, inclusive, considera a decisão do STF uma das alternativas para regulamentar o setor, o que levou ao arquivamento, por hora, de um projeto de lei que estava sendo elaborado pelo Palácio do Planalto. É uma jogada política e jurídica que está em constante movimento.